Também não nasci nesse ramo de beleza. Eu tenho formação acadêmica em outra área, que é engenharia civil, muito próxima de você. Olha, não sabia. Não. Sou engenheira civil por formação acadêmica, mas quando eu comecei na engenharia... Olá, eu sou a Manu Magalhães, esse é mais um Visual Conecta e hoje estamos aqui no espaço da Meire Leite, em Goianésia, Goiás. Nós vamos conhecer o espaço dela e saber mais da sua história. Com bola e tudo, prazer! Não consegui chegar. Você, uma lembrancinha. Muito obrigada. Gente, eu jamais Isso aconteceria. eu ia vir aqui. Eu tratar com pessoas tão longe e ela viria aqui. Tá vendo? Nunca imaginei na minha vida, sério. Pois E aí, o é. que vocês acharam? Ai, eu tô adorando tanto aqui agora o espaço, né, que a gente sai da tela, tá sendo novo pra mim, é a primeira vez também. Deixa eu até aproveitar, vou colocar logo o microfone, deixa eu pegar aqui a... Eram de Pirinópolis? A gente tava em Pirinópolis. Achei que vocês iam agora. Não, eu tava lá. Gostaram? Gostei. Pequenininho, né? Hã? Pequenininho. Eu fiquei encantada. Eu achei que era Você menor. mora em Salvador? Salvador mesmo? Salvador capital. Então, assim, é muito diferente. É, muito diferente. Então vamos lá conhecer mais a história, né? Eu quero que você conte tanto sobre você quanto também a escolha aqui da sala. Então a primeira pergunta, né, é quem é a Meire? Como você começou nessa área que você está hoje? Bom, meu nome é Meire. E para vocês que não sabem, na verdade, meu nome é Meire Ellen, né? É nome composto. E eu usei o Meire Leite como meu nome artístico. Na verdade, o completo é Meire Ellen Souza Leite. E eu também não nasci nesse ramo de beleza. Eu tenho formação acadêmica em outra área, que é engenharia civil, muito próxima de você. Olha, não sabia. Não. Sou engenheira civil por formação acadêmica. Mas quando eu comecei na engenharia, a fazer a faculdade em si, antes disso, eu já trabalhava no mundo da beleza, né? Eu fazia maquiagens, já fiz unha. Então, esse mundo, ele sempre me dominou, né? Acontece que a gente é preconceituosa com a gente mesma. E há muitos anos atrás, né? No meu caso, há 8 anos atrás, em 2015, 2016, que foi quando eu comecei, de fato, a me aprofundar com isso, eu já fazia faculdade e ficou esse paralelo, né? Esses dois mundos caminhando junto comigo. Mas eu não queria abandonar, de fato, a engenharia para viver como designer de sobrancelha. Uma coisa minha, né? Uma coisa minha, assim, de não querer abandonar uma coisa tão séria, com um status tão bom como a engenharia. Que a gente fala da estabilidade, né? Da profissão, digamos assim. Então, é uma coisa, eu digo que é uma coisa iludida, assim. Pensar que o status vai te trazer algum financeiro só por ser aquilo, só por ser a engenharia. Então, eu bati muito a cabeça com isso, né? Imagina. Eu tentei trabalhar com os dois ao mesmo tempo e por serem muito diferentes, isso acabou ficando inviável. Ainda se fosse arquitetura, que trabalha com a beleza, com a estética do ambiente, mas a engenharia realmente é muito difícil. É muito oposto do que você tem hoje. Então, assim, óbvio, eu não comecei aqui, né, nesse ambiente tão bonito. Eu nunca tive um lugar tão bonito assim para chamar de meu, sendo só eu. Então, quando eu desisti de fato da engenharia, em 2022, eu me casei em 2021 e em 2022 foi quando eu abandonei de verdade a engenharia. Então, você chegou a... Atuei pouquíssimo tempo. Eu me formei em 2020. Aí veio pandemia. Eu me casei em 2021. E depois de muito tempo, durante a pandemia, a gente remarcou o casamento muitas vezes. E logo em seguida, meu marido ficou doente. Eu tive, na época, nesse transtorno todo, ainda tive uma loja de roupa feminina, que também veio para ficar ali no meio da engenharia da sobrancelha. Que está relacionado mais ao que você tem hoje, que é trabalhar com o público feminino, com a beleza, com a moda. De certa forma, eu fugia muito da sobrancelha. Eu não sei de fato o motivo, mas porque assim, eu tive a oportunidade de ter um ponto comercial, que era a minha loja, foi lindíssima também a minha loja.
E na parte superior eu continuei fazendo sobrancelha, eu não divulgava na época porque eu não queria mais cliente, mas o meu marido me impulsionava. Então na época eu queria realmente ter parado e ficado só com a loja, e foi quando ele me falou, não, eu vou comprar as coisas para você, você continua atendendo as suas clientes na parte superior da loja. Foi assim que eu fiz. Eu tenho até uma foto de como foi, porque era muito simples, né? Sim. A minha maquinha lá, a minha primeira maca, assim, profissional, digamos assim, e logo em seguida... Mas você já, interrompendo, você já começou com a maca? Porque tem gente que nem com isso começa, já Não, começa gente. com cadeira... Nossa, eu comecei muito ruim, muito simples. Na época eu ainda morava com os meus pais, eu não era casada, e meu pai é cabeleireiro, então eu acho que isso tá meio que no sangue. A ligação chegando aqui. O pai do meu pai era cabeleireiro, meu pai cabeleireiro sempre foi, né? Já tem muitos anos, continua sendo cabeleireiro. Então a gente viveu disso, a gente tá num berço de beleza. Então ele era a principal pessoa que não queria que eu me envolvesse nesse mundo. Ele queria que eu ficasse com a minha engenharia, e eu acho que por isso também acaba que a gente tem esse contratempo dentro da gente mesma. E eu comecei muito simples, eu tenho fotos também. Então, ele me cedeu, porque eu sempre fui uma pessoa muito certa do que eu queria. Quando eu comecei a fazer, a minha mãe me impulsionava e ele não. Então, a minha mãe pagou o meu primeiro curso de sobrancelhas, né? Eu fiquei 3 dias em Goiânia, que é a capital aqui de Goiás, e eu fiquei, assim, muito feliz na época, mas ainda fazia faculdade, então esse mundo sempre ficou muito contraditório para mim. E daí ele me cedeu uma cadeira do salão dele e a gente ficou fazendo na minha casa, né, na casa deles, quando eu morava com os meus pais. Então foi muito simples, eu trabalhei muitos anos a domicílio, depois parei, tive a loja, e eu trabalhava a domicílio em uma clínica médica também, então assim, uma vida... É uma realidade de muita gente que começa, né? Muita gente que começa. Eu digo que para quem começa já tão bem, ela precisa de um poder aquisitivo bom, ter nascido assim. E que mesmo assim, começar bem, a gente até pode ter um espaço uau, mas você não tem experiência também, né? E porque eu acho que a jornada, ela faz parte do processo. Faz parte. Né? Da todo gente mundo tem medo, melhorar. Né? Todo mundo tem medo. Eu, por mais que eu tivesse as minhas clientes, fosse muito segura daquilo, ser uma coisa fixa todo mês, eu ainda tinha medo de dar o próximo passo, um aluguel, viver de sobrancelha, exclusivamente de sobrancelha. Que é um custo que você se compromete ali. Tem os custos fixos. Então eu sempre fiquei deixando como um hobby, né? Tanto é que quando eu fazia na loja, eu recebia as coisas da sobrancelha e colocava direto na loja. Então eu não sabia. Você não tinha as sobrancelhas realmente como uma profissão, um trabalho. Era exatamente. Algo ali que você curtia, na verdade, de fazer, mas que você brigava um pouquinho contra por ter Exatamente. Era um extra para mim. Então, quando aconteceu de vir a pandemia, a gente precisar fechar a loja, porque aqui, pelo menos, ficou 14 dias aberto, 14 fechado, e foi essa loucura. Eu não gosto nem de me lembrar dessa etapa, mas enfim. Então, o nosso casamento ficou ali no meio, a gente era recém, com a loja aberta, nós tivemos que fechar a loja, na verdade a gente vendeu, graças a Deus, para uma moça que já tinha loja, então ficamos tranquilos, e eu acabei querendo dar uma pausa para mim, saber o que eu ia fazer depois de tudo isso. E logo em seguida meu marido ficou doente e eu precisei ficar com ele exclusivamente. Então eu comecei a voltar a atender ao domicílio algumas vezes e logo parei. Daí eu fiquei muito tempo parada por conta disso e tive muito tempo para pensar nisso, né? No que eu queria da minha vida. Vendo todo esse cenário, meu marido doente, a gente exclusivamente em casa, nos voltamos a morar com a minha sogra, então foi literalmente no caos que eu tomei essa decisão. Que diz que no caos que os flows também acontecem. Assim, a gente acaba pensando na vida como ela realmente e o que vale a pena ou não, assim. Não dá pra gente ficar pensando, mas como eu vou deixar a engenharia para viver disso? A engenharia. Tipo, é uma profissão, como se a parte de beleza não fosse. Isso. Mas hoje já mudou. Hoje, durante todo esse tempo que eu tive para pensar, eu me decidi
e decidi que eu não poderia olhar para trás. Porque eu já olhei para trás várias vezes, né, por muitos anos. Ou eu tomava essa decisão e caminhava, ou eu ia ficar sempre nesse looping de vida aqui, vida ali, faz isso, faz isso. Daí foi então que eu decidi alugar minha primeira sala, que foi num espaço de beleza, de salão de beleza, mas um espaço bem mínimo. Eu vou te mandar fotos também depois. Ah, eu já vi. Tem no Instagram dela. Depois a gente até vai falar de rede social, mas eu já olhei ali. Eu sempre, as minhas clientes, eu sempre acompanho vocês, né? Uhum. Então eu vi assim um pouquinho da história. Você colocou lá nos destaques. Quando começa, né? Isso mesmo. Então, assim, eu tinha um dinheiro guardado. Eu tava com tanto medo dessa questão do aluguel, porque e agora? Agora é viver de sobrancelha. Eu não vou mais fazer extras. Não tem outro trabalho, é esse. Então foi quando eu comecei a regular todo o meu financeiro. Eu deixei 3 meses pago de aluguel desse local. Quando você realmente tipo, medo. Agora eu vou agora é isso que eu tenho. Com isso aqui. Isso mesmo. Então não foi assim do começo que já fui alugando uma sala. Então é óbvio que para você ter um ponto comercial, um aluguel fixo, você às vezes vai precisar passar por outras etapas. Eu atendia domicílio, eu andava de moto, na chuva, no sol, eu trabalhava fixo em outro lugar, né, como CLT, fazia no meu horário de almoço, sobrancelha, eu fazia aos finais de semana. Então, assim, não foi do dia para a noite. A gente às vezes vê as pessoas no Instagram e a gente acha que fiz um curso, aluguei, tô com um cliente cheio, a gente... Não é assim. Não é assim. Por um lado, isso é bom, por outro é ruim, porque a gente que é imediatista, a gente quer que as coisas aconteçam. Eu, por exemplo, sou assim. E eu, às vezes, até esqueço de como foi. É bom a gente sentar para relembrar. Mas eu até me esqueço. Vai passando aí uma história. Eu me esqueço do que aconteceu. Parece que eu nasci aqui, mas eu não nasci aqui, gente. Então foi devagar, as coisas foram acontecendo. De lá eu passei para outro lugar, fiquei 1 ano, foi para um lugar melhor, né? Logo eu engravidei, tive essa pausa de 8 meses da maternidade. Mas eu já seguia a Manu, né? Então eu via que ela criava de forma simples lugares pequenos com essa área da estética. E eu só ficava de olho quando foi a minha vez, que eu achei que também isso nunca aconteceria, né? E aconteceu. Eu digo que as coisas acontecem como devem acontecer, quando Deus acha que deve acontecer. Tudo tem um momento, né? A gente tem que estar preparada para ele, mas tudo tem... Então, assim, eu namorei muito tempo o perfil, né, o seu perfil. Eu jamais imaginei que uma pessoa de Salvador ia fazer um projeto para mim. Eu nunca imaginei fazer um projeto, ter um local. Aqui fica pertinho da minha casa, porque quando eu fui voltar, eu não imaginei também que eu ia voltar tão rápido. Eu ia falar sobre isso, da escolha do local. Teve a ver com a qualidade de vida e do seu momento também, né? Isso. Eu ganhei a Catarina, 6 meses depois a gente se resolveu e a minha mãe começou a ficar com a Catarina para mim. Que foi ano passado, hein, gente? 2024. A gente tá falando em agosto de 2024. Agosto. Dia 3 de agosto, que é o dia do meu aniversário, a gente fez a inauguração aqui, propositalmente, para ficar com esses 2 dias marcantes para mim. E eu falei com a Manu, foi tudo muito rápido, né? Acontece que a obra em si, a organização demora um pouquinho. Então levamos aí mais ou menos uns 2 meses para fazer a inauguração. Mas acho que eu contatei com você em maio, junho, no máximo. Foi uns 2 meses de obra. Olha, foi bem nessa época. Você vê que tá... Olha, eu falei que esse quadro do Visual Conecta daqui de Brasília e Goiás, né, que a gente está agora em Goiás, foi algo assim que também me trouxe, porque as pessoas que eu tô entrando em contato, tá todo mundo sendo nessa época. 1 ano. Todo mundo tá completando 1 ano, teve gente que foi 2, mas foi esse maio, junho, eu acho que era pra eu estar aqui mesmo. Tinha um negócio me chamando. Mas você, então, antes de você estar aqui, você estava na pausa da maternidade. A maternidade foi muito desafiador para mim, né? Mas era antes, desculpa, então, antes da maternidade, teve também a pausa que você tinha comentado, você estava em outro espaço, mas você já tinha tomado aquilo ali como sua profissão. Isso. Então, quando você veio para cá também, você já tinha um planejamento. Tinha um planejamento. Já tava, tipo, ela já comentou, você já comentou algumas vezes, não foi do dia pra noite. Isso. Teve um planejamento para você estar aqui, e sobre a escolha da sala,
foi a questão da proximidade com sua casa mesmo? Isso, foi. Era uma área que você queria também de casa, que a gente aqui está numa casa, não é um centro comercial, não é uma área de beleza. Exatamente. Era algo que você também queria isso ou foi por acaso essa parte? Então, a primeira sala que eu aluguei em 2022, e a partir de 2022 eu nunca mais fiz outra coisa. Atualmente eu vivo de sobrancelha. E é possível? Amém, continue. É possível e eu sempre me pergunto por que eu não comecei antes. Tem as suas respostas, né? Mas a gente às vezes nunca vai saber, não tem como voltar atrás. Acho que até para você ter a certeza que era isso, você pode ter precisado viver aquilo. O outro. Porque exatamente. Se você tivesse, né, de repente, você ia estar encarando aquilo ali ainda como que não era uma profissão e não ia ter evoluído tanto quanto você evoluiu. E o medo, né? O principal de tudo é o medo de não, e se eu não der. Enfim, desde 2022 eu só faço isso. Eu saí da primeira sala, fui para uma segunda sala, que era um centro de beleza, tinha natação, outras salas para alugar. E eu aluguei uma sala nessa época com uma outra amiga minha, e ela fazia cílios, e a gente dividia uma sala maior do que essa daqui. E depois ela foi para fora do país e eu continuei naquela sala. E aí eu fiquei naquele medinho porque o aluguel era maior, né? O ambiente era melhor e eu consegui. E fiquei um ano lá, eu engravidei da Catarina, a minha vida já estava assim completamente deslanchada já, graças a Deus. Então eu tinha todo um planejamento. Eu fiz todo o meu investimento, então durante os 9 meses que eu atendi a minha gestação inteira, eu fiz todo esse investimento e quando eu saí para minha licença maternidade, o meu intuito era voltar e já escolher um ponto comercial para mim. Mas eu não imaginei que seria esse, tão próximo da minha casa, né? Foi um presente isso aqui. Isso aqui foi um presente. Na época que a moça era designer de unhas, e ela ficou pouquíssimo tempo, colocou uma placa, eu ainda estava muito recente, da Catarina, pensei, não compensa eu alugar e continuar pagando só para segurar o ponto. Então, deixei o tempo passar, nunca foi alugado. Eu moro aqui a 2 ruas daqui do meu espaço, e na época a Catarina não mamava mamadeira, só peito. Então, eu já queria ficar próximo mesmo, porque a minha mãe consegue vir aqui a pé, eu consigo ir a pé, coisa rápida. E daí, então, quando eu aluguei, tava tudo completamente diferente, você lembra, né? Era tudo uma coisa só, tava bem escuro, era uma cor verde escuro, eu lembro. Isso. Então, aqui é na frente de uma casa, e ela fez esse ponto comercial, então aqui era uma porta que dava direto para a casa dela. Gente, esse detalhe que a gente criou aqui, a gente tinha uma porta aqui atrás. Então, assim, foi tudo bem pensado e foi isso. E as suas clientes, né? Você começou, você falou atendendo a domicílio, passou de um lugar para o outro e hoje está aqui. Você tem essas clientes até hoje, a maioria, ou o público mudou? Sempre muda, assim. Mas eu tenho clientes, muitas clientes daquela época. Eu atendia a domicílio, que atendia na minha casa, que eu comecei em 2017 ou 2018 mesmo, depois de um curso de design de sobrancelhas. Mas tem muita cliente minha, daquela época até hoje, elas sabem dessa evolução, mas é claro que tem sempre gente nova, né? Hoje eu trabalho... Tem que ter, né? Hoje eu trabalho com uma agenda mais enxuta, por minha própria escolha, por causa da Catarina. Então, eu tenho horários mais tranquilos, né? Eu tenho uma agenda cheia todos os dias que eu atendo. Isso é um sonho, eu acredito que para todo mundo que começa. Então, quando eu comecei o meu sonho, principalmente porque era o meu único ganha-pão, digamos assim, ter uma agenda cheia. E desde aquela época eu consegui uma agenda cheia e acaba sendo insustentável, né? Quando a gente tem isso todos os dias por um longo período, é insustentável. Então, eu acabei mudando o formato um pouco para ir dando uma afunilada na minha agenda. Eu fui fazendo isso, fazendo. E quando eu comecei com a Catarina, quando eu engravidei da Catarina, eu atendi assim, loucamente, porque eu ia deixar minhas clientes na mão, né? E hoje eu trabalho com essa agenda um pouco mais valorizada. Eu pude fazer isso depois de, sei lá, quase 4 anos.
Então também não é uma coisa que é da noite pro dia, né? Tudo tem suas etapas. E você, além da sobrancelha hoje, tem algo que você agregou ao de serviço ou você continua apenas com as sobrancelhas? Então, hoje, esse é o meu atual pensamento, assim. Eu tenho outros planos e outros projetos, além de somente atender, né? Até porque, depois de ser mãe, eu percebo que a gente precisa de uma outra coisa, porque sendo designer de sobrancelha, eu é que preciso realizar. Sim, né? É o que a gente fala da esteira de produtos, serviços e você como empresa, né? Não mais só como empresária. Exatamente. Então, assim, eu tenho projetos para ter outras fontes de renda que não seja apenas com os meus braços, né? Literalmente aqui, só eu fazendo. Então, isso é sim um novo pensamento, né? Eu tenho infoprodutos a caminho e são as coisas acontecendo assim, a gente fica imaginando, eu fico imaginando o passado e para mim é muito gratificante ter tudo isso que eu tenho hoje, pensar como eu penso hoje, mas todo mundo tem um começo mesmo. E aqui a gente está no interior de Goiás. Você sente que tem um relato de outros clientes? São interiores menores, às vezes, que esse, ou do mesmo tamanho, enfim, serviços diferentes. Mas aqui você sente alguma desvalorização em relação ao seu serviço? Ou alguma dificuldade em captar esses clientes novos? Tem alguma... Porque tem pessoas, muita gente que trabalha com estética, que reclama, como é que eu vou crescer, como é que eu vou evoluir, como é que eu vou viver disso na cidade do interior pequena? Você sente alguma coisa assim em relação a... Não, aqui por mais que seja uma cidade pequena, é uma cidade muito valorizada, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ver as coisas assim, no mercado, né? Mas, pelo que eu vejo de outros interiores aqui mesmo de Goiás, aqui em Goianésia é uma cidade super valorizada. Que bom. O aluguel aqui é muito alto, as coisas aqui são muito parecidas com a capital, entendeu? Por mais que tenha uma distância não muito longe, e seja um interior muito menor, inclusive que Goiânia, é muito valorizado. Então, eu não tenho esse problema, nunca tive esse problema. Provavelmente porque as coisas foram caminhando muito devagar para mim, né? Foram acontecendo devagar. Mas eu acho que, assim, com luta, isso é possível em qualquer tamanho de cidade, desde que você tenha um bom trabalho, um bom atendimento, isso não é um problema. Todo mundo vai precisar do seu serviço. Seja ela qual o tamanho dessa cidade. Então eu não acho, eu acho que por ser interior aqui a gente diz sempre que Goianésia é a capital do mundo e as pessoas aqui elas gostam de gastar. Vamos conhecer, depois a gente vai sair daqui, vamos dar uma volta aí antes de... Isso. E assim, as pessoas gostam mesmo de gastar aqui. Eu nunca morei em outros lugares. Para ter um comparativo tão real, mas aqui da sua realidade você... Pelo que os clientes relatam para mim que são de outros lugares, eu tenho muitos clientes que vieram, moram ou estão de passagem, então acho que aqui é super tranquilo. Entendi. Em relação, que tem a ver também, a parte das redes sociais. Eu encontrei aqui, inclusive, eu já vi que você está no Google Maps, e que muita gente, eu sempre bato nessa tecla, tem gente que não está lá no Google Maps, tem uma área, um espaço físico e precisa, o mínimo, eu acho que é fazer esse cadastro. E redes sociais, eu também já vi que você tem ali os destaques, você já contou a sua história. As redes sociais é algo que você tem facilidade, que você gosta, que você faz para manter, mas não curte muito. Como é que é essa relação aí? Você acha que vem gente também por lá ou é mais... Então, o Instagram em si, eu amo trabalhar. Eu acho que se eu não fizesse nada desse tipo, eu caminharia ali como uma social media. Eu adoro fazer essas coisas. É muito mais difícil quando é pra gente. Não sei se você tem esse pensamento. Mas quando é pra mim mesmo, eu acho muito mais difícil. É porque a gente tem que ter um olhar, a gente tem que, além da nossa profissão em si, a gente também tem que ter uma autocrítica, que é difícil. Não tem um olhar externo, né? A gente tem que pensar como a outra pessoa tá vendo e se isso tá legal. E, de fato, o perfeccionismo, ele atrapalha. Então, a gente sempre olha e pensa, não tá bom o suficiente. Eu sempre acho isso do meu Instagram. Sempre. Mas tá lindo, viu? Podem entrar lá. Então, às vezes, a gente tem um bloqueio criativo, mas eu acho que é importantíssimo. Todas as pessoas novas que chegam até mim, eu pergunto se foi indicação, como ela me conheceu, todas as vezes.
E assim, 80% das vezes foi por rede social. Olha, tá vendo? E olha que aqui é interior, é uma cidade pequena, Sim. e sempre acontece. Porque a pessoa digita, tô procurando um designer de sobrancelha, digita lá. Pode aparecer um monte. E ela vai visualizar, assim como eu fiz com você, Sim. ela vai visualizar o seu catálogo, a sua vitrine, que é o Instagram, e ver se ela se apaixona pelo seu trabalho ou não. Então, assim, fotos nítidas, conteúdo que agrega valor, ter a maior quantidade de informação possível, isso é muito importante. Porque, às vezes, você não tem tempo de mandar para a pessoa pelo WhatsApp o endereço, Sim. né? E é uma coisa básica para a pessoa chegar até você, né? Isso. Então, é importante que você tenha uma biografia com as suas principais informações. Sim. Eu acho isso muito importante. Então, assim, conteúdo de valor, informações importantes. Eu amo trabalhar com o Instagram, apesar de ter esses pontos de bloqueio. Sim, é normal. É normal. A gente não pode ser, o Instagram, a gente não é para ser escravo dele, ele é para ser algo complementar e nos ajudar. Exatamente. Mas eu não acho que a gente tem que bater ponto todo dia e fazer por fazer, né? Tem que, assim, você não precisa, ao menos uma vez na semana, aparecer ali. Antigamente o povo falava todos os dias, mas quem não gosta ou não consegue, ao menos uma vez na semana, se eu vejo que o Instagram tá sem utilizar, eu acho que a pessoa não está atendendo ou o lugar está abandonado. E assim, tem outras formas de aparecer, né? Sim. Sem aparecer. Você gera outro tipo de conteúdo sem necessariamente precisar aparecer. Eu apareço sem muita timidez, porque eu vivo aqui muito sozinha. Mas se tem uma pessoa junto comigo, eu já não gravo story, gente. É muita vergonha. Ai, gente, então é isso. A gente está chegando aqui quase no final, mas antes a gente vai ter um bate-pronto. Umas perguntas, não tem certo, não tem errado, é o que vier na sua cabeça, tá bom? A primeira é: quem você gostaria que viesse aqui para você atender? Olha, é famoso, né? Provavelmente. Pode ser da família, pode ser uma amiga que mora distante, ou um famoso. Olha, gente. Pode ser alguém da cidade, pode ser qualquer pessoa. Daqui da cidade, até que não, mas famoso. Deixa eu pensar. Ai, tem muitas sobrancelhas que eu gostaria de fazer. Muitas mesmo. Mas assim, eu gosto muito do trabalho de várias outras profissionais. E para fazer a sobrancelha, nunca pensei nessa pergunta. É tanta gente que agora você não lembra de nenhuma. Mesmo, dá um branco, né? Cara, não sei. Assim, eu gosto muito de uma sobrancelha, mas ela é americana. Ela chama Lily. E eu sou apaixonada pessoalmente na sobrancelha dela. Se pudesse transferir para minha, então com certeza eu faria essa sobrancelha. Mas, sim, Lily Collins, o nome dela. Mas sei que isso é impossível. Quem sabe? Um fato que te marcou nessa sua jornada até hoje aqui. Pode ser uma coisa positiva ou negativa, valendo qualquer coisa. Ou o lado pessoal. Com relação ao meu trabalho, pode ser pessoal também. Então, o que me marcou demais, além da minha gestação, que aconteceu muito tempo depois, foi essa questão que meu marido ficou doente. Foi um divisor de águas, literal, na minha vida. E a partir disso, eu vivo o que eu tenho hoje, mas, assim, foi um momento da nossa vida muito difícil. A gente estava se casando e tudo aconteceu tudo muito junto. Então, foi a maior experiência de vida que nós tivemos como pessoas, como casal. Foi isso. Um momento triste que marca, né? Mas que também teve um lado positivo, né? Que a gente pode chamar assim. Na sua rotina profissional, o que é que você menos gosta, ou o que te incomoda, ou que te tira assim do sério? Na minha vida profissional. Englobando tudo. Tudo que nós precisamos fazer. O eu empresário que eu falo, né? Que a gente às vezes... Olha, então, aqui no meu local de trabalho, como eu trabalho com esse negócio de agenda online, sempre deu muito certo. Inclusive, indico. Mas um ponto que eu sou bem extremista é com relação aos horários. Eu sabia, você postou sobre isso esses dias, não foi? Só com relação... Eu tenho, assim, 1% de problema com isso. Gente, muito baixo. É muito chato. Mas por essa questão do agendamento online, a facilidade que a pessoa tem para entrar e agendar e cancelar também, eu acabo não tendo tanto contato com ela.
Sim. Então, ela pode entrar lá e cancelar. Sim. Sem que eu saiba disso. Então, às vezes, entrar e não cancelar, simplesmente deixar e eu estar aqui para atender, é o que mais me incomoda, mas eu não tenho muito esse problema aqui. As pessoas me levam muito a sério. Ótimo. Porque assim, essa parte é quase que todo mundo fala. E acontece, né, com médico, com profissão. Se a pessoa se colocasse um pouquinho no lugar do outro, não faria. Né? E a gente sabe que tem coisas que fogem realmente, urgências e coisas que você acaba acontecendo. Com certeza. Okay. E o que é conexão para você? Conexão. Conexão é algo importantíssimo. E acho que, inclusive, essa questão da agenda online, por mais prática que seja, a gente acaba perdendo um pouco disso, mas eu acho conexão importantíssimo, porque é com ela que a pessoa vai se identificar ou não com você. Então, um primeiro contato, que foi o que a gente teve, online que seja, eu acho importantíssimo que ali a pessoa vai saber se ela vai se identificar e querer progredir com o agendamento ou com o projeto. Então, imprescindível. Inclusive, a gente se conhece, né, pelo Instagram. Quando a pessoa entra em contato, o cliente entra em contato comigo, eu faço questão de fazer a videochamada. Porque pode ser ali que ela não se identifique comigo. Que uma coisa é você me ver no vídeo, uma coisa é você ver meus projetos. De repente, no bate-papo, a pessoa não curtir. Não é todo mundo que tem essa conexão que você sente, né? E além do mais, por você ser de um outro estado e poder fazer projeto para todo lugar, tudo é muito diferente, né? Não é só o sotaque que é diferente, mas as coisas são diferentes. A cultura. Então, a gente tem o Brasil enorme, a cultura é diferente. Verdade. E falando ainda de conexão e o nome do nosso quadro, você acha que o visual conecta? Total. A gente acha que o visual não importa, mas importa. A aparência importa, o visual importa. Então, é como eu te disse aquela hora, não é nada luxuoso, né, que a pessoa tenha aquele receio de entrar, se for uma pessoa mais simples, mas é um local aconchegante que dá vontade de estar, dá vontade de ter uma experiência. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, que ainda que você não tenha a oportunidade de ter um espaço, dê uma experiência para a pessoa que faça com que o seu lugar seja aconchegante a ponto da pessoa querer estar lá. Então, importa. E para finalizar, primeiro eu gostaria de agradecer para disponibilizar seu tempo, seu horário de folga, que estamos aqui hoje numa segunda-feira. Ela tem a filhinha pequena, que imagino que deve ser o momento de você estar mais ali grudadinha com ela, sem se preocupar. Então eu agradeço. E você deixar uma dica, um conselho para quem está começando aí nessa área. A principal dica que eu tenho, acho que vocês já ficaram bem cientes aqui, mas é realmente não deixar o medo tomar conta do coração e da mente de vocês, né? Não esperem ter que passar por um momento difícil para se atentarem que a vida é hoje e agora, e vão com medo mesmo, né? Eu fui com medo, ainda que eu tivesse muitas clientes antes de ter a minha primeira sala, eu fui com medo e deu tudo certo. Façam com que o medo de vocês, façam com que as coisas sejam minuciosas para tomar esse medo que vocês têm, assim como eu fiz, deixei 3 meses de aluguel pago, de medo de não juntar dinheiro e conseguir pagar. Mas eu acho que é isso. Se planejem, façam com que as coisas sejam fáceis para vocês de alguma forma e principalmente tenham pessoas do bem que acolham vocês nas decisões que vocês tomarem. Pensem bem sobre isso. Empreender é a melhor coisa que existe, por mais difícil que seja. Acho que nenhuma pessoa que empreende e vê as lutas dia a dia quer voltar, por exemplo, para um CLT. E isso não é porque, um CLT, não. É porque empreender faz com que a gente cresça em todas as áreas da nossa vida e que a gente entenda que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? E isso é muito importante. Então, assim, além de tudo isso, também quero te agradecer, né? Esse local aqui existe porque você o fez antes de tudo. E eu tenho certeza que outras pessoas que têm projetos assinados por você sentem isso, que elas fizeram algo, que você fez algo, na verdade, por elas, e elas são muito mais felizes por terem um ambiente aconchegante assim. Eu falo que vocês me inspiram, toda vez eu quero pontuar isso, vocês me inspiram, e eu tô aqui hoje
que eu quis tirar também esse medo, não quis sair do perfeccionismo. Então eu falei assim, vou colocar o meu pé na estrada para ir conhecer elas, a história, porque é diferente. É diferente. A gente tá nas redes e tá aqui. E foi um prazer conhecer você. Imagina, tudo meu. Esse foi mais um Visual Conecta. Pode encerrar o bate-papo. Parece que eu já te conheço há muito tempo. Eu falei assim, não, mais um bate-papo. Eu também, às vezes, no primeiro agora que eu fiz, eu fui mais, depois a gente vai. Mas mesmo assim, é algo novo, né? Que também, apesar da gente se conhecer, a pessoa.